Salmo 124, versículos 6, 7 e 8. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelas presas e garras ferinas do inimigo. Como um pássaro escapamos da cilada do caçador. A armadilha foi destruída e ficamos livres. O nosso socorro está em o nome do eterno Criador, do céu e da terra. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória. Que a tua palavra bendita, Senhor. É o que diz na palavra do Senhor, que Davi, em certo tempo, estava sendo perseguido pelos inimigos, como sempre acontecia com Davi durante todo o tempo, enquanto servia ao Senhor, quando o seu ministério sempre era perseguido pelos inimigos. E a palavra do Senhor diz assim, que em determinado momento ele dizia: bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos destruídos. Davi diz em forma de canto, de melodia, de louvor. Quando Davi recebia algo de Deus, todas as vezes que ele era abençoado, que ele era perseguido, era livre, recebia o livramento, Davi então transformava aquela bênção num canto, num salmo. Ele diz: o Senhor não nos entregou para sermos destruídos pelas garras ferinas do inimigo. Nós lembramos de um homem, também do Antigo Testamento, um homem temente a Deus, um profeta de Deus por nome de Daniel, que por seus inimigos, invejas e tudo mais, é traçado um plano para destruir a vida de Daniel. Porque Daniel era homem temente a Deus, obediente, ouvia a voz de Deus e obedecia. Esses homens movidos pela inveja, então ali formam um decreto, escreve um edito para que o rei pudesse assinar. E o rei, selando com o seu anel, não poderia revogar, não poderia voltar atrás. E esses homens, com certeza ministros na corte do rei, eles então sabiam quem era Daniel, sabia a maneira que Daniel se portava, dando testemunhos de quem era Deus na vida dele. Esses homens sabiam que se preparassem alguma armadilha, de uma certa forma, eles iriam parar Daniel, a adoração, a vida de oração que Daniel tinha a qual vivia diante de Deus, do Eterno. Diz a palavra que o profeta, todos os dias, abria a janela, olhava para Jerusalém, para a cidade, e ali ele adorava, ele falava com Deus. Todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia. E estes homens malvados sabiam muito bem disso. Então eles fazem esse decreto, o rei assina, que aquele que por volta de 30 dias, qualquer homem fizesse uma petição ao seu Deus, seria lançado na cova dos leões. Daniel soube do edito do rei, a qual o rei assinava, mas Daniel não parou. Daniel não teve medo. Daniel continuou orando e buscando o eterno Criador. Da mesma maneira, todos os dias ele fazia. Ele perseverou na oração, ele perseverou na busca pelo Senhor, o eterno Criador. Ou seja, não teve lei, não teve decreto que fizesse calar Daniel, parar
e calar diante daqueles homens. E assim aconteceu. Esses homens prepararam essa armadilha e foram espionar Daniel e viu que Daniel continuava ainda orando, fazendo o que ele fazia todos os dias. Aleluia. Porém voltaram lá e disse para o rei, ó rei, foi assinado um decreto e o Senhor selou com o seu anel que ao cabo de 30 dias ninguém poderia fazer nenhuma petição ao seu Deus. Mas nós vemos aquele Daniel fazer a oração e desrespeitando a sua lei, ó rei. E assim aconteceu, como todos nós sabemos. Daniel foi jogado na covas dos leões. Aqueles homens então preparou uma cova e deixou com certeza os leões alguns dias sem comer, que pensaram eles. Mal Daniel vai chegar lá no fundo do buraco, lá da cova, ele já vai estar sendo devorado pelos leões. Mas aqueles homens não sabiam da fidelidade do eterno Criador, quando os homens se prostram diante dele, quando os homens, quando um povo crê e adora ao único Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus do universo. Aqueles homens não sabiam o quanto Daniel era precioso aos olhos de Deus. Porém, Deus o livrou milagrosamente das garras dos leões. E diz a palavra que Daniel foi salvo. O rei entendeu e pôde até num determinado momento até crer quem era o Deus de Daniel. Aleluia. E assim diz a palavra, o salmista também está cantando aqui, louvando, porque Deus havia destruído os inimigos que vinham como garras de animal feroz para cima dele. Deus havia destruído, como sempre Deus fez e faz, aqueles que temem o seu nome. Por isso vale a pena temer o nome do Senhor, vale a pena servir a Deus, vale a pena se colocar aos pés do eterno Criador, pois Ele enviou seu Filho Jesus, seu único Filho, para ser o nosso Salvador, o nosso Libertador, para ser aquele que destrói com o poder do teu sangue as obras maléficas do inimigo que se levanta contra nós, porque ele diz aqui, como um pássaro escapamos da cilada do caçador. A armadilha foi destruída, aleluia, e ficamos livres. Quem foi que destruiu as armadilhas do caçador? Quem destruiu os inimigos para tentar, para ser o nosso socorro, para tentar e para nos tirar do abismo? Foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E assim o Senhor está disposto, está sempre pronto a nos livrar das garras ferinas dos nossos inimigos. Davi era muito perseguido, mas Deus os livrava de todos os seus inimigos. O inimigo tentava caçar a alma de Davi, mas Deus destruía as armadilhas que o caçador preparava para Davi. E Deus há de destruir aquela armadilha que o inimigo, tentando caçar a sua alma, preparou para você. Deus está quebrando laços de armadilha que o inimigo
tem se levantado contra você e tem preparado para você. Aleluia. E nós podemos entoar então o cântico como Davi entoou. O Senhor nos livrou a nossa alma, tem nos livrado da nossa alma. E a nossa alma está escapando como um pássaro todos os dias das armadilhas do caçador. O Senhor está nos livrando das garras dos animais ferozes que provocam a nossa vida espiritual, que tentam contra a nossa vida espiritual. Mas o salmista ainda diz aqui, Davi diz no versículo 8, nosso socorro está em o nome do Senhor, do eterno Criador, que fez o céu e a terra. Nós também podemos cantar o cântico da vitória, porque também estamos diante do único Deus verdadeiro, que pode nos livrar em todos os dias, em todos os momentos. E pode nos dar o privilégio, a oportunidade de cantar, de louvar, de entoar cânticos através das bênçãos recebidas, da vitória conquistada a cada dia. Aleluia! Como Davi foi livre, como Daniel, o profeta, foi livre, como muitos outros homens de Deus, os tementes, aqueles que eram tementes a Deus, aqueles que serviam com fidelidade, com fé, com amor, como Deus os livrou, todos eles, assim o Senhor nos livra. Livra a mim, livra você. Creia no poder de Deus. Creia no poder que há no sangue do Senhor Jesus, que nos livra, que nos redime dos nossos pecados. Aleluia. E nós vamos cantar como Davi. Bendito seja sempre o Senhor na nossa vida. Que nós possamos estar sempre aos pés do nosso Deus, do único Senhor que nós conhecemos. Aquele que destrói os valentes, aquele que destrói a presa, aqueles que estão com presa, nos tentando devorar. O nosso Deus destrói. Aquele que destrói, que quebra os laços, que destrói os laços do caçador que tentam prender a nossa alma, a sua armadilha, e nos faz livres, livres, livres. Aleluia, aleluia. Creia e seja abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória, glória.